O apóstolo Paulo instrui seu discípulo Timóteo, conforme registrado em 1 Timóteo capítulo 4, verso 16, a zelar tanto por si mesmo quanto pela doutrina. Ele enfatiza a importância de manter essas responsabilidades, pois ao fazê-lo, salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. É claro que o evangelho deve ser compartilhado, e as boas notícias da salvação devem alcançar o maior número possível de pessoas. No entanto, espalhar o evangelho não deve resultar em negligenciar nossa própria salvação. Cuidar da vida espiritual dos outros não pode ser feito às custas da nossa própria jornada espiritual. Hoje, discutiremos a importância de cuidar de si mesmo. Trago mais uma mensagem da Palavra de Deus. A salvação é descrita como um processo contínuo. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses, afirmando que aquele que iniciou a boa obra em nós, a completará até o dia de Cristo. Isso não implica que a parte já iniciada seja falha, mas sim que o processo está em andamento. Quem compreende a salvação como um processo em andamento, entende que a conversão é apenas o começo. Ao longo do caminho, há uma progressão na santificação. Paulo incentiva os coríntios a buscar aperfeiçoar a santidade no temor do Senhor. Isso não significa que não houve santificação, mas sim que ainda não estamos completamente santificados. Ao compartilhar a mensagem da salvação, nunca devemos negligenciar nosso próprio cuidado espiritual. Desde o Antigo Testamento, em Isaías, é prometido que haverá uma voz indicando o caminho certo para os fiéis. Como cristãos, é essencial entender que, desde a conversão, é necessário cuidar do próprio caminho espiritual. O ministério não é exclusivo de alguns, mas é concedido a toda a igreja para o aperfeiçoamento dos santos e a obra do ministério. Todos os cristãos são chamados a servir, seja pregando o evangelho ou cuidando daqueles que são gerados em Cristo Jesus. No entanto, muitas pessoas acabam se distraindo quando começam a frutificar na vida cristã e a cuidar dos outros, negligenciando o cuidado consigo mesmas. É crucial lembrarmos constantemente que não fomos chamados apenas para salvar os outros, mas também a nós mesmos. Paulo enfatiza que devemos cuidar de nós mesmos, não apenas dos outros, e ao fazê-lo, salvaremos não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Obviamente, não devemos buscar apenas a nossa própria salvação e negligenciar os outros. No entanto, isso também não é desculpa para descuidarmos de nós mesmos enquanto conduzimos outros a Cristo. Jesus adverte em Mateus, capítulo 7, versículos 22 e 23, sobre aqueles que, no dia final, afirmarão ter realizado obras em seu nome, mas serão rejeitados por praticarem a iniquidade. Ele não negará que tenham pregado o evangelho ou realizado milagres, mas os rejeitará por terem comprometido com o pecado, em vez de viverem em comunhão com ele. Muitas pessoas se perdem, inclusive no processo do ministério, porque, ao cuidarem dos outros, negligenciam a si mesmas. Jesus questiona em Marcos 8, 36, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? Precisamos compreender a responsabilidade do cuidado pessoal. A vida cristã é um processo progressivo que requer vigilância e autocuidado. Em primeiro lugar, devemos lembrar que cuidar dos outros não pode ser uma desculpa para a distração pessoal. Em segundo lugar, a liderança na igreja, desde os pais em casa até os presbíteros na congregação, deve ser baseada no exemplo. Devemos transbordar para os outros o que primeiro operou em nossas próprias vidas. Jesus enfatiza a importância do amor ao próximo, mas também inclui o amor a si mesmo. Amar a si mesmo não é egoísmo, mas reconhecer que só podemos oferecer aos outros o que primeiro recebemos de Deus. O maior nível de liderança é baseado no exemplo. Jesus mesmo nos instrui a aprender com seu exemplo de humildade e serviço. Portanto, devemos não apenas falar, mas também viver de acordo com o que professamos. Devemos ser modelos e referências para os outros, seguindo o exemplo de Cristo e inspirando outros a fazerem o mesmo. Nosso exemplo fala mais alto do que nossas palavras. No entanto, quando negligenciamos cuidar de nós mesmos, perdemos a capacidade de impactar os outros. O apóstolo Pedro, por exemplo, em 2 Pedro 1, 9, fala sobre aqueles que abandonam virtudes da vida cristã e se tornam cegos espiritualmente, esquecendo-se da purificação dos pecados. Essas pessoas, ao retornarem à vida anterior, tornam-se, como disse Jesus, um cego guiando o outro cego. Quando perdemos a referência do exemplo na vida cristã, nos tornamos hipócritas, propagando verdades que não vivemos. Não importa o quanto cresçamos espiritualmente, não podemos negligenciar o autocuidado. Devemos aprender a cada dia, seguindo o modelo de oração que o Senhor nos ensinou. Não é uma reza a ser repetida,
mas princípios a serem incorporados em nossa oração diária, como não cair em tentação e ser livres do mal, fortalecendo-nos na graça de Deus. Cuidando de nós mesmos, podemos ajudar no cuidado dos outros e garantir nossa própria salvação, transbordando-a para a vida de muitos. Paulo nos lembra em 1 Coríntios 10:12 da nossa responsabilidade de nos mantermos firmes, para não cairmos. Embora Deus nos responsabilize, Ele não nos abandona nessa responsabilidade. Judas 1:24 nos diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos oferece ajuda. Ele não nos deixa sozinhos, mas também não age sem a nossa cooperação. A combinação de nossa vigilância, oração contínua e exposição à palavra nos ajuda a permanecer no caminho e continuar inspirando outros. Não devemos negligenciar o cuidado conosco mesmos. Bom, gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e se conectasse com Deus juntamente comigo. Vamos lá. Querido Deus, neste momento nos colocamos diante de Ti em humildade e gratidão, reconhecendo a importância do cuidado pessoal em nossa jornada espiritual. Sabemos, Senhor, que enquanto nos esforçamos para servir aos outros e compartilhar a Tua mensagem de amor e salvação, também precisamos cuidar de nossas próprias vidas espirituais. Ajuda-nos, Pai, a entender que cuidar de nós mesmos não é egoísmo, mas uma forma de nos fortalecermos para servir melhor aos outros. Que possamos sempre buscar a Tua orientação e a Tua graça em todas as áreas de nossas vidas, incluindo o autocuidado espiritual. Senhor, quando nos sentirmos sobrecarregados pelas demandas do serviço e pelo peso das responsabilidades, lembra-nos da importância de encontrar tempo para a oração, meditação na Tua palavra e renovação espiritual. Que possamos encontrar descanso em Ti e fortalecer nossa comunhão contigo. Concede-nos discernimento para reconhecer os momentos em que precisamos parar e cuidar de nós mesmos, a fim de continuarmos sendo instrumentos eficazes em Tuas mãos. Que não nos esqueçamos da nossa própria necessidade de salvação e crescimento espiritual, mesmo enquanto procuramos ajudar outros a encontrar o caminho para Ti. Ajuda-nos a permanecer firmes em nossa fé, a vencer as tentações e a crescer em intimidade contigo a cada dia. Que a nossa busca por autocuidado não seja apenas por nós mesmos, mas para que possamos servir melhor ao Teu reino e compartilhar o Teu amor com o mundo ao nosso redor. Tudo isso pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém.